elas elevam o nosso coração a pensarmos no Senhor. E eu gostaria que você continue pensando, estar na presença do Senhor agora nesse momento. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 28. E nós vamos falar sobre esse texto que muitas vezes a gente volta a meditar sobre ele e que é importantíssimo nós mantermos a visão de que Deus, Ele cuida de nós, de que Deus está próximo a nós, assim como o Marcel nos convidou a visualizarmos pela nossa imaginação aquilo que Jesus passou por nós na cruz do Calvário. Eu convido os irmãos a visualizarmos a presença do Senhor continuamente, cotidianamente nas nossas vidas. Deus não está longe de nós, Deus está sempre perto. E nós aprendemos isso em Romanos 8, do 28 até o 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos, amados irmãos. Louvamos teu santo nome, Senhor, por nos dar esta preciosa promessa da palavra do Senhor, do teu amor contínuo e eterno. Nós queremos, ó Deus, te bendizer por podermos ter acesso a esse momento de meditarmos na tua palavra, de vermos como o Senhor é glorioso, é justo, é amoroso, como o Senhor é fiel, como o Senhor é leal, como o Senhor é alguém que está sempre fazendo a obra de uma maneira maravilhosa. Nós podemos não enxergar às vezes o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor é sábio, o Senhor conduz todas as coisas com sabedoria infinita, e nós podemos então celebrar, nos maravilharmos nas coisas que o Senhor faz. Por isso, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, neste momento, através desta palavra, ter sensibilidade espiritual para que essas palavras nos conduzam em adoração, para que nós possamos, ó Deus, perceber que na vida há muito mais do que choro, crises, doenças, problemas e relacionamentos. Existe o Senhor que vai guiando a nossa história, e nós podemos confiar que o Senhor vai fazer coisas acima do que podemos imaginar. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos renovar o nosso ânimo em Ti, Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que os que esperam no Senhor, as suas forças irão renovar. Então nos permita, Senhor, tire as vendas dos nossos olhos e nos permita enxergar a Ti, independente do que esteja acontecendo, que o Senhor seja o alvo da nossa confiança, em nome de Jesus, amém, amém.
Em 1940, Inglaterra estava sendo atingida por bombardeiros dos alemães, dos nazistas. Eles chamavam de Blitz, era o nome desses bombardeios que eles faziam lá na Inglaterra, especificamente na capital Londres. E em Londres já havia o metrô, então havia barulho de sirenes, explosões e muita destruição de prédios naquela cidade. O que as pessoas faziam? Corriam para os metrôs a fim de se esconderem e se protegerem das bombas que caíam sobre a cidade. Conta-se nos relatos históricos daquela época que, apesar de todo o caos que havia na cidade, as pessoas não perdiam a esperança. Porque o que as pessoas faziam? Elas entravam naqueles túneis para cantarem hinos. As crianças não se deixavam abater por causa dos barulhos assustadores do lado de fora daqueles túneis. Elas brincavam dentro daqueles túneis. E os líderes daquela nação, naquele momento, incentivavam o povo a confiar e imaginar que no final de tudo aquilo haveria vitória. Aquela imaginação do futuro, de um futuro diferente, lhes sustentava e lhes dava coragem para que eles pudessem superar coisas que eram deveras difíceis demais. Quando surgem problemas nas nossas vidas, crises, doenças, dificuldades, parece que nós não teremos força para continuar, parece que a gente só tem força para sobreviver. A gente vai passando um dia e outro dia, mas nós não temos certeza do que vai acontecer. Mas Deus nos chama a vislumbrarmos a presença de Deus e lembrarmos de quem somos através de Cristo nas nossas vidas, para que nós não apenas sobrevivamos, mas para que nós tenhamos coragem para viver, para espalhar esperança, para espalhar fé, para confiar na vitória definitiva que com certeza virá na volta, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus chama-nos não apenas a contemplar as obras de Deus do passado, a gloriosa redenção conquistada por Jesus na cruz. A palavra de Deus, Deus nosso Pai, nos chama a contemplarmos que Ele está conosco a cada momento, e que você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, você foi justificado pelo sangue de Jesus, você foi chamado das trevas para a luz, você é eleito de Deus para uma nova vida, e nada pode te separar do amor de Deus, nem as angústias, nem os problemas, nem as dores vão te desestabilizar dessa união com Jesus. Você já deve ter passado por algum problema de relacionamento no qual você brigou com uma pessoa que você muito amava. E quando você tem problemas de relacionamento dessa escala, onde pessoas que você tem muita proximidade, você acaba tendo desentendimentos, isso traz uma tristeza profunda no coração. Relacionamentos, eles são difíceis e eles trazem dor, mas se teus relacionamentos, eles parecem bombas caindo do céu, se a tua rotina parecem bombas caindo do céu, se a tua convivência na igreja parece uma bomba caindo do céu, saiba que Deus é mais poderoso do que as circunstâncias para cuidar da tua vida. E é por isso que nós precisamos aprender, mais do que explicar a coisa, nós precisamos contemplar as coisas pela fé. Nós precisamos usar a nossa imaginação de uma maneira espiritual. E para usarmos a nossa imaginação de uma maneira espiritual, nós precisamos viver pela fé. Hebreus 11:1 diz o que lá, Pedro? Coloca lá para nós, Hebreus 11:1 lá. Vamos ler juntos. Ora, vamos lá, todo mundo? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é porque você não vê que tal coisa não é real.
Você não vê Deus andando do teu lado, você não vê Deus em qualquer lugar que você esteja aí na praça ou na rua, mas Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Nós cremos que Deus é presente, que Deus é onipresente. Deus está com você em todos os momentos. No dia que você brigou com aquela pessoa que você amava, Deus está presente com você. No dia que não deu certo teus negócios, teus projetos, Deus está com você. No dia que você reprovou na prova, Deus está com você. No dia que você chorou de luto, Deus está com você. Mas você não vê com essa capacidade dos teus sentidos. Isso precisa ser feito pela fé na palavra de Deus. Precisa ter no coração essas palavras, que a fé é ter a certeza das coisas que se esperam, ter a certeza de que Deus não está longe de você. Por que as pessoas não têm esse tipo de experiência? Porque falta-lhes sensibilidade espiritual. Deus nos chama a sermos sensíveis espiritualmente. Sensíveis não numa criatividade louca de imaginar coisas que não estão na operação de Deus. Sensíveis no sentido de, pela palavra, visualizarmos as promessas de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. A promessa de saber que nada pode, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 34 fala isso, né? Que Jesus intercede por nós. A promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus. Você precisa visualizar isso pela fé. Você faz isso em outras coisas. Por exemplo, quando você senta com o teu filho para você fazer tarefa com ele, fazer a lição de casa da escola, você contempla ele estudando para ele poder trabalhar, para ele poder ir para a faculdade talvez, para ele poder fazer um curso técnico. Você contempla pela fé que essas coisas vão acontecer quando você está fazendo tarefa com o teu filho, na sala de casa, na mesa de casa. Você contempla pela fé o orçamento da tua casa, quando você e a tua esposa sentam lá com o orçamento e fazem as continhas de tudo do que entra, do que sai, e você faz projetos daqueles orçamentos. Mas o que você está fazendo? Você está fazendo um planejamento pela fé. Deus te chama a contemplar a Ele pela fé, aquilo que Ele fala para você, e não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer para você. Por exemplo, nós sabemos aqui que nós fomos chamados segundo o propósito de Deus, que nós fomos justificados, que nós fomos predestinados, que nós fomos separados aqui por Deus, segundo o seu propósito, para sermos conformes à imagem do seu Filho, como diz o versículo 29. Ele nos justificou e um dia nos glorificará. Ele fala glorificou pela certeza que ele tem do que irá acontecer. Ou seja, quem é você? Qual é a tua identidade? Você é filho de Deus. Quem é você? Se você crê em Jesus Cristo, você é predestinado. Você é amado por Deus antes da fundação do mundo. Você foi justificado. Você foi perdoado. E você será glorificado por Deus. Pela palavra de Deus você tem essa visão. Outra coisa, Deus está com você em todo o tempo. Ele está com você nas suas dificuldades. Ele diz assim: porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Deus está sempre governando tudo que acontece ao nosso derredor. Mas como que você vai contemplar isso? Se você não usar a sua imaginação, a sua fé. Se você não visualizar pela fé o que Deus está fazendo.
Se os teus olhos estiverem focados apenas nas circunstâncias, como que você vai contemplar as coisas que Deus está fazendo? Sabe o que parece, meus irmãos? Às vezes, pela falta de sensibilidade espiritual, a gente parece que está numa galeria de arte, que as luzes estão apagadas, você não enxerga nenhum quadro, daí você acha que não é um lugar bom, porque está tudo escuro. Às vezes, você parece aquela pessoa que está diante da melhor banda do mundo, e você está com o ouvido entupido de algodão, e você não consegue ouvir aquela banda top. Às vezes, pela nossa insensibilidade espiritual, parece que a gente está diante da melhor refeição do mundo, mas está com aquela gripe, sabe, que tira o gosto da boca, que você perde a sensibilidade do paladar para você sentir o gosto daquela comida deliciosa. O que isso significa? Que quando nós perdemos a visão do espiritual, a visão de que coisas de Deus estão acontecendo, de que coisas grandes de Deus estão acontecendo na nossa vida, quando você perde a visão de que tudo na tua vida é milagre, você vive obstruído na sua vida espiritual. E aí a única coisa que resta é pensar na vida como uma coisa terrível. Então, a gente dominado por esse pensamento refém de uma falta de sensibilidade espiritual, ele nos faz destruir nossos relacionamentos, né? E aí nós precisamos da fé, irmãos, para que nós possamos ver as coisas de um outro ponto de vista, de outra perspectiva. Muitos não percebem quem são em Cristo Jesus, não sabem quem são, mas eu quero apresentar uns textos aqui para mostrar quem você é. Ezequiel 36, 26. Pode ler lá, pode abrir lá, Pedro. Ezequiel 36, 26. Não, 36, 26. O computador está com vírus ali. Vamos lá, ler todo mundo junto? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Quem nós somos? Nós somos pessoas que tinham coração de pedra, coração insensível. Agora nós temos um coração sensível para ouvir a vontade de Deus. Deus mudou a nossa forma de ver, de enxergar. Deus tirou as vendas da incredulidade das nossas vidas. Pelo Evangelho, Deus abriu nossos olhos, abriu nossa mente, abriu nossa visão, abriu nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Veja ali, Pedro, 2 Coríntios 5,17. Vamos lá, todo mundo junto? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que nós temos que contemplar pela fé? Que Deus nos fez novas criaturas. Você não é mais o mesmo, você não é um incrédulo, você não é um perdido, você não é um inimigo de Deus, você não é uma pessoa que está em guerra contra Deus. Se você perder a visão do que você é, de quem você é, você vai cometer escolhas erradas, você não vai acertar os teus problemas nos teus relacionamentos, mas você só vai prejudicar ainda mais as coisas. Então, nós precisamos entender que diante dos problemas, fracassos, fraquezas, pecado e o engano que muitas vezes nos prendem, nós precisamos pela fé lembrar que o Espírito Santo está em nós e que Ele atua em nós e Ele não nos permitirá permanecermos na incredulidade.
Pela fé, você lembra, você não está sozinho. Não foi o que Jesus disse em João 14,18? Que Ele não nos deixaria o quê? Oi? Órfãos. Você não está sozinho. Se você crê em Jesus Cristo, quem que mora dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Então, pela fé, na luta, na dor, na dificuldade, nos problemas de relacionamento, você pode lembrar, eu não estou sozinho. O Espírito Santo está aqui comigo, Ele mora dentro de mim, Ele não me desampara, Ele está presente na minha vida. O que diz ali Romanos 8,15? Abre lá, Pedro. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Pai amado. Nós somos filhos de Deus, adotados, mas não apenas meramente numa relação legal. Já pensou se nós, no nosso casamento, porque temos um papel assinado em cartório, nós se tratássemos apenas como uma união formal, realizada num cartório? O que nos une não é a relação pautada no papel do cartório. O papel do cartório é a consequência. Se você ama, você registra que você é casado. Você não vive amasiado. A mesma coisa é com Deus. Você batiza porque você foi batizado do Espírito Santo antes, porque você tem relacionamento com Jesus. Se você adotar uma criança, já pensou se a tua relação com aquela criança fosse meramente formal, legal? Legal no sentido do jurídico? Você ia tratar aquela criança como uma pessoa qualquer. Quando você adota uma criança, você tem que doar amor para aquela criança. Você tem que dedicar àquela criança. Se você tem outros filhos e adotou aquela criança tem que ter o mesmo direito que ter os outros filhos. Tem que ter o mesmo amor que você dá para os outros filhos, a mesma disciplina que você dá para outros filhos, você tem que dar para aquela criança. Isso significa, meus irmãos, que o relacionamento que nós temos com Deus, ele é genuíno, ele é verdadeiro. Então, a reconciliação que nós temos com Deus, nos permite termos uma relação verdadeira com Deus. E isso faz parte do nosso dia a dia. Olhar diante dos sofrimentos, das dores, das angústias que nós passamos e dizer assim: Deus é o meu melhor amigo. Deus é o meu melhor amigo. Nós precisamos viver com essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus cuida de nós, porque Deus governa todas as coisas. Então, quando você estiver enfrentando essa luta, essas bombas do dia a dia que acontecem na tua vida, primeiro, lembre de quem você é. Segundo, lembre de que Deus é presente. Terceiro, lembre que Deus governa todas as coisas com sabedoria infinita. Quando enfrentamos os sofrimentos, pensamos que somos os únicos que estamos passando por aquilo. Se você já esteve num relacionamento que teve dificuldades, você sabe do que eu estou falando, você já sentiu a dor da solidão. Mas você pode ter a certeza de que Deus não deixou de estar presente na sua vida. Deus não dá coisas para consolar teu coração nos teus problemas. Deus dá de si mesmo. Deus é a nossa sabedoria, Deus é a nossa força, Ele é o nosso perdão, Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai presente em todas as horas de angústia. Mesmo que a situação não melhore e ela só se agrave, em qualquer que for a circunstância, se você confiar em Deus, sua intimidade com Deus vai crescer no meio da dor e da angústia. Se você contemplar as coisas pela fé, você vai entender que aquilo que Deus está colocando na tua vida é para fazer você cada vez mais dependente dEle. A gente não sabe o que era aquele espinho na carne de Paulo.
Mas a gente sabe que aquela situação levou Paulo a dizer assim, a confiar que a graça de Deus bastava na vida dele. E ele se gloriava nas fraquezas, porque as fraquezas levavam ele mais perto do Senhor. Então, por mais que as circunstâncias sejam difíceis na nossa vida, quando nós temos a perspectiva da fé, de que Deus nos fez seus filhos, de que Deus é presente, de que Deus governa todas as coisas, então nós podemos nos aproximar de Deus e saber que Ele fará tudo pelo melhor. Se esta realidade do relacionamento com Deus não nos cativar, reduziremos nossas expectativas aos nossos desejos egoístas. Muitas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, não têm amizade com Deus, não procuram Deus, não dependem de Deus, elas acham que Deus está muito ocupado para ouvir as suas orações. Na verdade, isso é uma desculpa, elas não acham que Deus está ocupado demais. Na verdade, elas estão muito ocupadas para se voltarem para Deus em oração. Uma das coisas que a igreja que tem um conhecimento bíblico mais profundo, ela tem dificuldade, é dificuldade de orar. Porque muitas vezes esse conhecimento bíblico mais profundo gera na pessoa uma falsa segurança de que ela não precisa investir na sua vida de oração. Tem muita gente que conhece muito de Bíblia, mas conhece muito pouco de vida de oração. Deus está nos chamando não a sermos uma igreja que sabe as doutrinas e tem conhecimento teórico apenas. Nós precisamos ter um relacionamento efetivo, prático, uma relação profunda com Deus. Deus não pode ser só a nossa chamada de emergência, meus irmãos. Só quando você está passando aquele sufoco que você não sabe o que você vai fazer, daí você usa o telefone do céu, que é a oração, daí você liga para Deus e diz: agora eu não posso ficar mais sem falar com o Senhor, porque eu estou passando o maior sufoco aqui e eu preciso de ajuda. Tenha misericórdia, Senhor. E no resto da vida, conhece a Deus simplesmente de ouvir falar. Nós precisamos andar com Deus. Sermos uma igreja que caminha na presença do Senhor. Porque se você não andar na presença do Senhor no teu dia a dia, você não vai entender os problemas graves do teu coração que impedem que você cresça e amadureça. E é por isso que sempre que acontece uma birrinha, a primeira coisa que você pensa é: eu vou desistir de tudo, eu vou embora, eu não fico mais aqui nesse lugar. Porque você não tem maturidade para entender que precisa vencer as dificuldades da dependência de Deus. Mas como é que vai depender de Deus se no momento que estava tudo bem, não buscou a Deus? Daí vem as vacas magras, vem as lutas, vem a lua de fel, vem o problema, vem as discordâncias dentro da igreja. Daí o que pensa? Meu lugar não é mais aqui, eu vou para outro lugar. Por que muda? Porque não quer encarar os problemas de frente. Só que você só vai encarar os problemas de frente se você tiver Jesus no coração. Porque só Jesus enfrentou a tempestade do pecado e do juízo de frente. Ou você se entrega a Jesus, ou não vai ter lugar nenhum para você. Não vai ter lugar nenhum para você. O único lugar que resta é o inferno. Ou nós nos rendemos de todo o coração para Jesus, ou nós não vamos mudar, não vamos crescer, não vamos nos desenvolver, não vamos fazer a diferença nesse mundo. Deus quer que você lembre que Ele tem poder para transformar a tua vida à imagem de Cristo, e Ele vai usar as circunstâncias, vai usar os problemas. Quando eu vejo minha identidade em Cristo, a presença e providência de Deus e aquilo que Ele está operando nesse processo,
Estou disposto e sou capaz de fazer o que sem Ele não faria. Se você entender que você é filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, se você lembrar que Deus é presente, você não está sozinho, se você lembrar que Deus está governando todas as coisas para o teu bem, para transformar o teu caráter, você vai parar de ser um bebê chorão e você vai começar a lutar por essa igreja. E você vai começar a lutar pela tua família. E você vai começar a lutar pelas coisas que verdadeiramente valem a pena. Use a tua imaginação, contemple que Deus está junto com você, que Deus não desistiu de você, que Deus é presente na tua vida. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos estimular a nossa imaginação espiritual. O que Deus deu para nós estimularmos a nossa imaginação espiritual? Deus deu a palavra. Então, se você não usa da palavra, como é que você vai estimular a tua imaginação espiritual? Se você não ora, como é que você vai estimular a sua imaginação espiritual? Se você não tem comunhão com os teus irmãos, como é que você vai estimular a sua imaginação espiritual? Se você não faz uso dos sacramentos, batismo e ceia, como é que você vai ter imaginação espiritual? No passado, quando meus pais iam fazer uma viagem, seja para Balneário Camboriú, seja para Fraiburgo, seja para Porto Alegre, eles iam na banca de jornal e eles compravam um mapa da 4 rodas, ou eles ganhavam daquelas publicações uma espécie de mapa. Então eles começavam a olhar para aquele mapa e eles começavam a imaginar como é que seria o trajeto, onde que tem um lugar para parar, onde que eles podem fazer, onde que eles poderiam pousar, e eles perguntavam para alguém que já tinha viajado para aquele lugar, ou para um parente que morava naquele lugar, como é que era a situação, como que poderia fazer. Na década de 80 e de 90 tinha muita daquelas publicações com fotos das praias, dos lugares, então as pessoas já ficavam imaginando como é que seria aquele lugar, contemplando aquele lugar. Me lembrei até de um filme que o cara era taxista, ele tinha uma foto de uma praia assim, e ele usava a imaginação dele quando estava tudo bem tenso no trabalho dele, né? Ele dizia assim: quando está tudo bem tenso, eu baixo aqui o protetor do sol e tem a fotinha da praia, e eu já fico contemplando quando eu vou para esse lugar. Depois que eu me aposentar, eu vou para esse lugar aqui. Gente, nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos crescer em adoração, nós precisamos crescer em comunhão, nós precisamos crescer em oração, nós precisamos crescer na palavra. Quando não valorizamos os meios de graça de Deus como deveríamos, isso vai ter um impacto profundo na nossa forma de ser e de viver. E não é só isso. Você pode ouvir boa música, você pode ler bons livros, você pode assistir bons filmes, mesmo que você não consiga assistir as partes mais difíceis, como o Marcel estava falando ali, não conseguiu assistir a parte final da crucificação. Mas, se você estimular o teu coração, a tua mente, através daquilo que outros cristãos fizeram, daquilo que traz bons pensamentos para você, você vai crescer e você vai se desenvolver. Agora, se tu fica perdendo tempo só no TikTok, como é que você vai crescer espiritualmente? Se a tua vida é assistir série coreana ou série americana, que não tem nenhuma coisa que você esprema e é bagaço, como é que você vai crescer? Nós precisamos nos voltar para Deus. Olha ali Efésios 5,14, meu irmão Pedro. Vamos ler juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos ler de novo? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Meus irmãos, às vezes a gente está com tanta preguiça espiritual que talvez pareça que a gente está morto espiritual. Paulo conclama cada um de nós a voltarmos para a sensibilidade espiritual. Enquanto nós estamos dormindo no sono da indolência, o anjo passou e você perdeu a bênção, certo? Então, se você fica dormindo no sono da preguiça, Deus não vai te abençoar, meu irmão. Você só vai ser abençoado se você andar com Deus, se você for amigo de Deus, se você andar continuamente com Deus. Despertar significa viver com consciência da identidade que você tem em Cristo. Levantar-se dos mortos significa abandonar o pecado e viver em novidade de vida. Cristo nos ilumina, dando direção, esperança e propósito. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, você não sabe quem você é, você não sabe que Deus está presente e você não sabe que Deus governa. Quando você contempla Romanos 8, você vê como que Deus, pelo Espírito Santo, levou Paulo a contemplar pela fé todas as adversidades de uma perspectiva esperançosa. Você e eu, irmãos, precisamos ter o mesmo espírito, o espírito da esperança, da fé, da confiança, do ânimo. Levanta-te, tu que dormes, desperta, como diz aquela canção que nós cantávamos no retiro: desperta, que o Senhor já vem, levanta, que o Senhor já vem. Então vamos levantar. Quem está dormindo, levanta. Quem estava dormindo na pregação, levanta, desperta. Desperta de tudo aquilo que está te deixando isolado de Deus. Anda com Ele, e Ele vai cuidar de você. Na verdade, Ele já está cuidando de você, você que não percebe, daí fica aí reclamando da vida. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Ó Senhor, Tu sabes como somos na hora das adversidades. Tu conheces-nos, ó Deus, mesmo antes das nossas reações. As nossas reações mostram o nosso caráter. E o Senhor sabe que muitas vezes, diante do caos, da crise, do problema, nós ficamos desesperados, nós ficamos angustiados, ansiosos, nós ficamos